Olá pessoal, eu estou aqui de volta com o tutorial do GIMP e dessa vez eu vou falar sobre as ferramentas de seleção, máscara e camada. O objetivo dessa aula é que a gente aprenda a trabalhar fazendo montagens, então para isso é preciso entender esses conceitos e saber usar as ferramentas do programa. Então vamos lá, começando falando sobre as ferramentas de seleção. Ao todo o GIMP possui 7 ferramentas para isso. A primeira delas é a ferramenta de seleção retangular. Como o próprio nome já diz, ela seleciona em forma de retângulo. Então você clica na ferramenta, aí clica, segura e arrasta e seleciona a área que você queira selecionar. Pronto, depois de selecionado você pode apertar um Enter para confirmar a seleção e ele automaticamente seleciona a região que você escolheu. E aí você pode deletar, copiar, colar ou somente editar aquela parte selecionada. No GIMP, quando você seleciona uma ferramenta, ele ativa aqui essa aba Opções de ferramentas. E aqui você pode modificar diversos atributos da ferramenta. Dentre esses atributos, podemos destacar o modo, que ele diz respeito ao comportamento da ferramenta em relação a múltiplas seleções. Por exemplo, quando eu marco a opção Substituir a seleção atual, se eu fizer uma primeira seleção e se eu fizer a segunda, ele irá descartar a primeira e irá somente selecionar a segunda. Mas se eu marcar aqui a segunda opção, adicionar, ele irá adicionar as duas seleções. Se eu marcar a terceira opção, subtrair da seleção atual, ele irá subtrair a nova área da seleção já marcada. E por fim, a última opção, ele irá fazer a interseção da área selecionada com a área já existente. Também vale a pena destacar o enevoar bordas. Como o próprio nome já diz, ele deixa a borda um pouco mais esfumaçada. Cantos arredondados, na qual aqui você controla o raio e ele vai arredondando os cantos da seleção. E a questão de manter a proporção. Você escolhe um tamanho aqui e ele mantém essa proporção. A segunda ferramenta de seleção é a ferramenta de seleção elíptica. Então ela tem um comportamento bastante semelhante com a ferramenta anterior, mas no caso ela seleciona em forma de círculo. É interessante destacar nas opções de ferramentas a opção de anti-serrilhamento, que como a ferramenta possui linhas diagonais, essa opção evita o efeito escadinha que a gente viu anteriormente. Além disso, também tem a opção de expandir pelo centro, que no caso o círculo é feito a partir do centro. A nossa terceira ferramenta de seleção é a ferramenta de seleção livre. Então, essa ferramenta eu tenho a possibilidade de fazer uma seleção mais complexa de acordo com o meu desenho. Eu posso usar essa ferramenta de duas maneiras. A primeira é marcando apenas os pontos da seleção que eu queira fazer. E a segunda maneira é eu clicar e segurar o mouse. E aí eu vou estar desenhando a seleção de qualquer forma irregular que seja. Bom, gente, continuando, a nossa quarta e quinta ferramenta de seleção, elas têm um comportamento bastante semelhante. A primeira delas é a seleção contígua. Ela seleciona uma região com base em cores similares. Então você vê aqui, eu clico aqui no azul, ela selecionou todos os azuis similares que estão nesta região. E semelhante a essa ferramenta, eu tenho aqui a ferramenta de seleção por cor, que ela seleciona também as cores similares, porém ela seleciona todas as cores similares da imagem. Então quando eu clico aqui numa tonalidade de azul, ela vai selecionar não só as que estão próximas, mas também as que estão espalhadas em toda a imagem. Então eu posso fazer aqui uma seleção aqui nessa parte escura da madeira.
ela vai selecionar todos os tons semelhantes em toda a imagem. No entanto, se eu selecionar a varinha mágica, ela vai selecionar somente os tons que estão naquela região. Certo? Essa é a diferença entre elas. Continuando aqui, eu vou demonstrar agora a ferramenta da tesoura. Essa é uma ferramenta bastante interessante, que ela tem uma certa inteligência na seleção, e isso dá uma praticidade enorme. Então, para usar essa ferramenta é bastante simples. Basta você ir marcando os pontos próximos da área que você queira recortar, que ela vai calculando automaticamente aquela região. Depois de selecionado tudo, basta você apertar um Enter e está feita a sua seleção. Bom, gente, para finalizar as ferramentas de seleção, eu vou falar agora sobre a ferramenta de seleção de frente. Essa ferramenta ela seleciona um objeto em primeiro plano da imagem, separando ele do fundo. Para usar essa ferramenta é bastante simples, porém eu não aconselho muito o uso dela, porque para fazer aquilo que ela se propõe, a gente já pode fazer de outras maneiras mais confiáveis. Então vamos lá, selecionamos aqui a ferramenta. E aqui, como se fosse uma ferramenta de seleção livre, nós delimitamos a área que queremos selecionar. No caso aqui, a imagem que está em primeiro plano, que seria essa mulher aqui. Aqui eu vou, propositadamente, deixar uma área mal selecionada, para ajustar depois e mostrar para vocês a funcionalidade da ferramenta. Bom, como vocês podem observar, a ferramenta ela separou aqui a imagem do primeiro plano do fundo, porém aqui tem esse defeito aqui. Então, para eu corrigir isso, eu venho aqui e seleciono aqui ou marcar frente ou marcar fundo. Se eu marcar frente, quer dizer que eu vou selecionar a parte que vai ficar na frente, né? Eu marco aqui. Depois de recalculado, se eu quiser ajustar mais ainda a imagem, eu venho aqui e digo o que vai ser de frente e o que vai ser de fundo. Então, no caso aqui, eu vou deixar aqui marcar de frente. É interessante que eu use aqui essa opção aqui de modo adicionar seleção atual, para que as próximas seleções sejam adicionadas ao que já foi selecionado e eu não perca nada. Então eu venho aqui e vou ajustando a imagem até a seleção dela ficar completa. Você pode observar que eu vou mexendo nessa imagem e ela vai recalculando. E mesmo com a opção aqui marcada de adicionar a seleção, ela às vezes causa esses pequenos defeitos. Por isso que eu não aconselho muito a utilizar essa ferramenta. Mas aí você marca novamente. Não precisa marcar tudo, só dizer mais ou menos a área que quer, que o programa recalcula. Pronto, então ele fez essa seleção, que ficou mediana. Aí quando finalizada, você aperta Enter. Aí ele vai selecionar a área que você selecionou do primeiro plano. Aí você pode recortar a imagem, ou então fazer algum ajuste específico somente na área selecionada. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre máscaras. Nesses programas de edição, a gente tem o conceito de máscara. O que seria isso? Máscara nada mais é do que você ocultar uma parte do desenho que você não queira trabalhar. E qual é a diferença disso para uma borracha que apaga aquele desenho? A diferença é o seguinte: na máscara, quando você oculta essa parte do desenho que você não quer mais, você pode a qualquer momento torná-la ativa novamente. Ou seja, se você
errou na seleção, ou se você selecionou de uma maneira e depois quer voltar como era, você pode retornar facilmente. Portanto, isso é ideal para fazer montagens, onde você descarta o fundo de uma imagem e pega aquela imagem em primeiro plano e coloca em outro fundo. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, para começar, eu vou criar a minha máscara. Eu venho aqui em camada, máscara, adicionar máscara à camada. Aí ele vai perguntar a seguinte coisa: como eu quero inicializar a minha máscara? Para isso, a gente precisa entender o conceito de máscara, como ele funciona na prática. Na prática, a máscara funciona da seguinte maneira: você vai atribuir duas cores, preto e branco. O que for branco significa a parte da imagem que você vai querer que apareça, e o que for preto será a parte que vai ser oculta da imagem. Então eu vou inicializar a minha máscara toda branca, porque eu vou querer que ela inicie aparecendo tudo. Então aqui ao lado ela criou uma camada paralela à minha camada atual da imagem, que vai ser a minha máscara. E nessa máscara aqui, o que eu pintar de preto vai sumir. E o que eu pintar de branco vai aparecer. Se você vier aqui em camada, máscara e exibir máscara da camada, ele vai mostrar aqui como é que está a sua máscara. Então aqui, essa seleção preta quer dizer que é a parte da imagem que vai desaparecer. Então, quando eu habilito aqui a minha imagem, eu vou aqui pintando de preto a parte que eu quero que desapareça. E a parte que eu quero que apareça, se no caso eu fizer algum erro, algum problema na seleção, é só eu pintar de branco novamente. Essa é a vantagem da máscara. Bom, gente, então aqui eu vou simplesmente apagar a parte da imagem que eu não quero, pintando de preto. Pronto. Depois de eu ter definido exatamente a área que eu queira trabalhar da imagem e a área que eu queira descartar, eu clico aqui com o botão direito e coloco aqui: aplicar máscara à camada. Pronto. Tudo o que eu não quis foi tirado. E agora eu posso trabalhar com essa somente a imagem do primeiro plano. Então agora aqui eu vou copiar essa imagem e colar ela aqui nessa imagem de fundo. Pronto, depois de feito isso, eu vou clicar aqui na ferramenta de redimensionar e vou aqui redimensionar a nossa imagem do primeiro plano. Depois que a gente colocar a imagem aqui, a gente vai transformar ela em camada aqui, clicando com o botão direito na seleção flutuante e para nova camada. Pronto. A gente pode vir aqui em camada também e colocar aqui camada para o tamanho da imagem. Pronto. Bom, gente, sempre quando a gente faz uma montagem, é preciso que a gente faça alguns pequenos ajustes para equalizar as duas imagens que estão ali sobrepostas. Então eu vou estar aqui desfocando um pouco o fundo para dar uma noção de profundidade. E também vou estar ajustando o brilho, o contraste, os níveis e as cores para que a imagem possa aparecer uma só.
Pronto, finalizada a edição. Bom, gente, para finalizar o vídeo tutorial dessa semana, eu vou estar falando agora sobre camada. Então, primeiro a gente precisa entender o conceito de camada. Então, como a gente já vem trabalhando com isso há algum tempo, vocês já devem estar mais familiarizados com isso. Mas assim, de uma maneira didática, a camada seria dividir a imagem em partes, para que a gente pudesse editar cada parte separadamente, sem afetar o todo. Por exemplo, no caso aqui da minha imagem, ela estava dividida em duas camadas. Uma imagem em primeiro plano e outra imagem em segundo plano. Então, dessa maneira, eu posso editar cada camada separadamente, sem que uma afete a outra. Bom, gente, então aqui no canto superior direito, eu tenho a aba de camadas. Nesse ícone aqui embaixo, eu posso criar uma nova camada. Quando eu clico nele, eu escolho se minha camada vai ser transparente, se ela vai ser branca, se ela vai ter a cor de fundo, que está aqui selecionada, ou se ela vai ter a cor de frente, que aqui está selecionada. Eu vou marcar aqui transparente. Aqui ao lado, eu posso criar um grupo, quando eu trabalho com várias camadas, e para eu identificar melhor as camadas, eu posso criar grupos de camadas. Aqui ao lado, eu posso mover a camada para cima ou para baixo. Lembrando que a camada que está em cima, ela tem prioridade na visualização. Então, é como se ela estivesse à frente. Aqui ao lado, eu posso duplicar a camada. Aqui eu posso fixar a seleção flutuante na camada ativa. E aqui eu removo a camada. Mas aqui acima, eu posso travar a camada. Então, quando eu clico aqui, eu não posso fazer nenhuma edição nessa camada. Ou então eu posso travar apenas o canal alfa. Ou seja, eu posso editar a camada, mas no caso, ela só vai editar a parte ativa da camada. A parte que estiver transparente, ela não vai ser editada. Então aqui você tem essa ferramenta do olhinho, que ela serve para deixar a camada invisível ou visível. E mais aqui acima você tem a opacidade, que nada mais é a transparência da camada. Se você diminuir a opacidade, a imagem vai ficando transparente. Se você aumenta a opacidade, a imagem vai ficando mais opaca. Então, gente, para finalizar, agora tem só a questão do modo da camada. Que esse modo nada mais é a maneira como uma camada se sobrepõe à outra. Para os meus alunos da EAD da Rural, esse conceito está bem descrito nas páginas 25 a 28 da segunda apostila. Para os demais, eu vou estar demonstrando aqui como funciona isso na prática. Para isso eu criei aqui uma camada com um degradê vermelho. Ao todo são 21 modos e o padrão é o modo normal, que é o modo que a camada ela sobrepõe a camada que está abaixo. Eu vou estar demonstrando aqui alguns, não todos, para que o vídeo não fique muito longo. Então o próximo é o dissolver, que o dissolver ele remove alguns pixels das áreas transparentes, deixando a imagem com esse granulado, como se fosse um aspecto de dissolvido. Vou falar também o somente clarear. No somente clarear, as áreas escuras ficam transparentes. No somente escurecer, as áreas claras é que ficam transparentes. No modo sobrepor, os tons escuros da imagem acima escurecem a imagem de baixo. No modo diferença, ele inverte as cores da camada. No modo adicionar, as cores são somadas e elas ficam mais leves. No modo subtrair, as áreas claras são somadas, se tornando mais escuras. No modo matiz, a soma das camadas altera a frequência das cores. No modo saturação, utiliza a saturação da camada superior para gerar a imagem.
e no modo de cor, utiliza a cor da camada superior para gerar a imagem. Bom, gente, mais detalhes sobre isso tem na apostila, e para quem não tem a apostila em mãos, pode colocar um comentário aí no vídeo que eu tento responder. Então a gente termina por aqui o nosso vídeo tutorial dessa semana. Muito obrigado e boa sorte!